E o Inter mantém a entrega, o comprometimento, a competitividade e consegue, mesmo com todos esses elementos, Guerrinha, ter uma identidade, uma regularidade. Como é que o Roger conseguiu isso, Guerrinha? Ô, Diori, eu acho que, pelo que eu aprendi na minha vida de cronista esportivo, acompanhando futebol, é um somatório de coisas. Primeiro que o Roger chegou no Beira-Rio, pegou um time que todo mundo dizia, e quando todo mundo diz, não está todo mundo errado, né? Que não era ruim o time do Internacional. Ah, não era time para ser campeão brasileiro. Bom, aí é um outro problema. Mas não era time para namorar como namorou durante boa parte do tempo com a zona de rebaixamento. E o Inter fez isso. Por quê? Porque ele pegou o Roger, um time que estava desarrumado. Um time onde o treinador não tirava mais absolutamente nada. E que o Inter demorou muito. Primeiro errou na contratação, e eu posso dizer isso de cadeira, né? Não hoje, eu não quero me aproveitar, não é isso. Eu há muito tempo dizia que o Internacional tinha que encontrar um treinador que fosse mais capacitado do que o Kudê. Só isso. O Kudê era um chamusquinho, eu chamei ele um dia, o chamusca brasileiro. E aí chegou o Roger, depois de fazer uma campanha brilhante no Juventude, e conquistou os jogadores. E hoje, eu não vou dizer aqui nenhuma surpresa, um vestiário ele é comandado pelos jogadores. Se o jogador comprar a ideia do treinador, pronto, está feito na vida. E foi o que o Roger fez, além de colocar em prática os seus conhecimentos, que não são poucos. E o Inter começou a ganhar, o Inter parou de ser aquele time que todo mundo vinha ao Beira-Rio e encarava como se fosse uma formiguinha. Começou a criar casca, né? E como diz o Vini, tá faltando jogar onde agora? Em cima das nuvens? São 11 jogos de vencibilidade impensável, Diori. Que loucura, hein? Impensável. Fala, Jason. Guerrinha, rapidinho, porque a explicação acho que ela tem que acontecer aqui no pós-jogo. Eu tô na sala de coletivas, daqui a pouco vem o Roger. Eu tô ao lado, para quem tá nos acompanhando em imagens, do Cláudio Rezende, que é repórter da Rádio Itatiaia aqui de Minas. Eu tava conversando com o Cláudio e perguntei, essa pergunta que você fez, por que um lado alagou e o outro deu para jogar? E o Cláudio me deu a explicação e eu quero que ele relate agora para os ouvintes da Rádio Gaúcha, por favor, Cláudio. Importante, hein? Por que alagou o lado esquerdo no campo de ataque do Inter no segundo tempo e não alagou o lado direito, campo de ataque do Atlético no segundo tempo? Obrigado por atender a Gaúcha. Não, sempre um prazer participar com vocês aqui da Rádio Gaúcha. É o seguinte, esse lado do campo, ele é o lado problemático aqui da Arena MRV desde quando ela foi inaugurada. Recentemente o Atlético trocou esta parte, metade do campo, a metade ficou mais alagada. E aí a gente foi atrás da informação. Na época, o Galo colocou ali uma grama que tinha com base argila, que era a única que estava disponível no momento, não tinha muito como esperar, estava no meio de temporada, mas essa argila, de acordo com os engenheiros agrônomos aqui da Arena MRV, ela dificulta chegar na drenagem. Então, não funciona a drenagem por conta dessa base de argila. O Atlético já estava com a reunião planejada, programada para amanhã, porque já estava pensando em trocar essa grama. Vai trocar para uma grama que chama Ready to Play, né? Que é uma grama pronta, você já vem com ela pronta. O Galo já até colocou ela aqui na arena. A ideia é trocar 2/3 do gramado, principalmente esse lado pior aqui que vocês viram durante o jogo, e para que o estádio fique pronto para o jogo contra o Flamengo, que é o próximo e é o jogo do ano para o Atlético, que é a final da Copa do Brasil. Imagina um prejuízo numa semifinal de Libertadores, como foi o jogo contra o River, é que não choveu, né? E o jogo contra o Flamengo é no próximo final de semana. Esse gramado hoje realmente é no outro final de semana. É no outro final de semana, mas não pode apresentar esse tipo de problema, né, Cláudio? É verdade. Então, é essa situação aí. Essa situação, o Atlético deu sorte, porque o jogo do River não será aqui terça. Imagina se o jogo fosse aqui, vai ser lá, né? O Galo já jogou aqui. Então, e o jogo contra o Flamengo também, o Galo ganhou no sorteio, né? O sorteio de mando de campo, senão seria dia 3, vai ser no dia 10. Então vai ter um tempo aí para eles trocarem o gramado. A tendência é que troquem 2/3 do gramado para base de areia, que é o normal, né? A base de areia você consegue que a drenagem trabalhe, o que não aconteceu hoje por ser um gramado de base de argila, ou seja, a diretoria do Atlético está batendo cabeça até aqui com o gramado e o ano que vem já conseguiu uma liberação
Em dezembro vai trocar de novo, mas aí para grama sintética, uma grama sintética parecida com a do Newton Santos, lá o estádio do Botafogo. Obrigado, Cláudio. Valeu, um abraço a todos. Tá aí, Cláudio Rezende, que Excelente. é repórter da Rádio Itatiaia. E essa explicação, olha, um tanto quanto curiosa, né, Jory? A base é com argila daquele lado esquerdo. E aí a drenagem Faz sentido, não funciona. né? Faz todo sentido. É só a gente imaginar como é que é uma argila, que é mais sólida e menos porosa do que uma faixa de areia, e aí a água não consegue escoar. Agora, ô Bertoncello, fala pro Vini Moura os números do Inter no retorno do Campeonato Brasileiro e pode até ampliar para os números do Roger Machado. O Inter no segundo turno, Vini, tem 25 pontos conquistados em 12 jogos, uma campanha de quase 70% de aproveitamento. É praticamente a mesma campanha que o Palmeiras faz. Ambos têm 25 pontos no segundo turno, com 7 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. A derrota do Inter foi justamente sua última derrota, né, em agosto, quando perdeu para o Atlético Goianiense em Goiânia pelo placar de 1-0. O Inter só perde pro Palmeiras nessa campanha de segundo turno no saldo, porque o Palmeiras tem saldo 15 e o Inter tem saldo 12, mas praticamente a mesma campanha, Inter e Palmeiras os melhores do retorno. Houve um momento do campeonato, Vini, lá atrás, em que a gente olhava para o Inter, via a tabela, e a preocupação com a zona de baixo ela era muito mais por conta do que o campo apresentava do que propriamente pela matemática. Mas a gente olhava o Inter jogando e a gente não conseguia imaginar como aquele time conseguiria fazer um gol. Tirava nada. Não saía nada. Fazia gol, exatamente. E agora, Vini, a gente olha pro Inter e a gente não consegue imaginar como o Inter vai perder um jogo. Como vão parar o Internacional? É uma coisa chamada confiança. Na tua vida normal, se tu é um cara... Na tua vida normal, se tu é um cara que está com confiança, tu enfrenta e passa por cima do problema. Se tu não tiver confiança, mesmo tu sendo mais capacitado, tu vai encontrar dificuldade. Então esse mérito não é só do Roger. O Roger tem muitos méritos. Mas é um mérito do Paixão, que é um excelente motivador também, além de ser um preparador físico de mão cheia. E ainda tem um cara chamado D'Alessandro, que certamente empurrou a sua experiência no vestiário com aquele negócio assim, eu não gostava de empatar, não, é de perder. E isso vai contaminando todo mundo. E o Inter foi conseguindo resultados, e aí se encheu de confiança. Vai para a reta final muito forte psicologicamente. E psicológico também ganha jogos. A gente precisa também... a gente não pode normalizar até aquilo que é positivo. Onde é que eu quero chegar com isso? Tem 3 resultados específicos que eu quero trazer do Inter. O Inter vence fora de casa o Juventude no Jacone por 3-1. E dando um baile de bola no Juventude. E aí a gente pode falar que o Juventude no Jacone é um time muito complicado de ser enfrentado. Então um 3-1 ele é gigantesco. E o gol do Juventude nesse jogo sai nos acréscimos, quando já tá 3-0 pro Inter. O Inter vence de virada o São Paulo no Morumbi por 3-1. Outro grande jogo do Inter, uma apresentação incrível. O Inter começa um pouco desligado, toma o primeiro gol, mas vira para 3-1 e poderia ser mais. E aí hoje, na Arena MRV, o Inter faz 3-1 no Atlético Mineiro. Desses 18 jogos, né, que o Roger tem à frente do Inter, acho que essa foi a 9ª vitória. Isso. São 3 resultados espetaculares. E não tem como tu ter 3 resultados assim sem ter um desempenho absurdo. Não é aleatório. Não é aleatório. Porque tu pode, de repente, ganhou do Juventude lá. Tu não vai ganhar de São Paulo no Morumbi. Tu não vai ganhar do Atlético Mineiro. Pode ser o Atlético Mineiro com o time sub-10. Tu não ganha do Atlético Mineiro lá na Arena MRV da forma como ganhou. O Inter teve 2-0 à frente. O Atlético teve um gol que deixou ele vivo, mas o Inter teve o controle do jogo. O Inter foi o dono do jogo jogando em Minas. Então o Inter joga de uma maneira muito confiante. O Inter é muito absoluto jogando. E aqui, eu acho que se fosse o 3º jogo do Roger, eu estaria com esse discurso e de repente algum de vocês vai falar, mas calma, acho que hoje atualmente não tem como ter calma, né? É uma realidade. É uma afirmação o futebol do Inter. E diferente de outros anos, tá? Porque eu vi algumas pessoas falando e com razão, mais um ano que o Inter se reencontra, né? Depois de ser eliminado de tudo, etc. Concordo, isso o Inter tem que mudar. Mas em nenhum desses anos o Inter jogava um futebol tão bom que nem o de hoje.
tão vistoso que nem é o de hoje. Hoje, agora, assim como torcedor, Jory, eu vejo um jogo do Inter e não importa o cenário. Eu brinquei na jornada, vamos ver na neve. Não importa a adversidade que o Inter encontre. Eu olho o jogo do Inter confiante, tendo a certeza de que o Inter vai encontrar alguma solução ou que vai disputar a ferro a partida. Vai competir e competir com qualidade. Não só transpiração. É transpiração mais qualidade técnica. E é o que a gente está vendo hoje no Inter. E essa combinação, ela é, não vou dizer que é imbatível, mas ela é muito difícil de ser derrubada. Vini, até um relógio quebrado acerta 2 vezes por dia. Só que ele erra outras 22. Isso mostra que é uma aleatoriedade. Agora, para o relógio acertar as 24 horas é porque a engrenagem está funcionando, é porque tem algo dando certo ali. Isso aí. E aí os números, trazendo para o trabalho do Internacional, os números, eles reforçam aquilo que está acontecendo dentro de campo, Bertoncello. Quantas vezes, nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Inter do Roger fez 3 gols numa partida, ou em partidas? Vamos fazer aqui Vamos fazer essa conta aí. Contra o Vitória 3x1. Bom, hoje, né? Hoje, tá. Contra o Vitória no Beira-Rio 3x1. Contra certo. o São Paulo no Morumbi 3x1. Contra o Cuiabá no Beira-Rio 3x0. Contra o Juventude no Jacone 3x1. 5 vezes. 5 vezes. E quantas vezes o Inter tinha feito 3 gols em algum jogo na temporada antes do Roger? No Brasileirão não tinha feito. A última vez havia sido no Gauchão 3x0 contra o São Luís. Imagina só. E tem uma rotatividade esses gols, né? Virou normal fazer 3 gols. Sim. E daí automaticamente fica muito perto da vitória, né? Só que se tu olhar, esses gols, ele não é um gol. É só o Borré que faz gol. É só o Wesley que faz gol. Tem uma rotatividade, o time do Inter faz gol. Né? O Alan Patrick faz gol, o Tabata faz gol. O Inter tá fazendo gol de pênalti, o Vini. Sabe o que acontece? Porque pisa na área. É um time que está treinado para pisar na área. O Internacional fazia gol de hora em hora. Bola parada, falha do zagueiro. Era um time sem inspiração nenhuma. Hoje não. Hoje tu sabe que ele vai atacar o adversário. Se ele vai fazer o gol, é um outro problema. Mas ele vai atacar, ele está treinado para isso. E está treinado também para defender. Tem tomado gols, né? Talvez, se ninguém corrige tudo de um jeito só. Olha, nós não vamos tomar gol e vamos fazer. Não é assim. Mas já melhorou muito a coisa. Deixa eu mandar um abraço para o Vilmar lá em Santa Maria, que está nos ouvindo. É um ouvinte fiel da Gaúcha, colorado, está muito feliz com o que está vendo. Ele não gostou da arbitragem hoje, Jorge. Hoje... Ele achou que foi confuso. E sabe que eu sou um admirador do trabalho do Marcelo Guilherme Henrique. Se eu ver 10 jogos dele, eu vou ver 9 jogos bons. Hoje foi o dia não dele. Hoje ele teve um jogo conturbado, foi um jogo que começou acidentado, truncado, com chegadas fortes, muitos cartões. E foi um jogo que não andou. E depois com a chuva, lances acima do tom... Acho que a arbitragem foi abaixo hoje do Marcelo Guilherme Henrique. E olha que eu gosto muito do trabalho do Marcelo Guilherme Henrique. Sabe que tem um negócio que a gente tá apontando do desempenho do Inter, que é muito bom, porque é claro que a transpiração é um negócio muito importante, né? Tu querer muito isso, a gente cobra em alguns momentos isso do time, né? Em algumas fases do time, tipo, o cara tem que correr mais, tem que ter mais transpiração. Só que o grande ponto do Inter ter um desempenho assim é porque... tu ter mais transpiração pode te trazer resultados positivos. Mas pode acontecer num jogo que o teu adversário tenha tanta transpiração quanto tu. E aí tu precisa ter o recurso técnico. Foi o que aconteceu no Grenal. O Grêmio correu tanto quanto o Inter. Não é que o Inter era mais aguerrido que o Grêmio em campo ou vice-versa. Não, o desequilíbrio do Grenal, por exemplo, foi numa jogada que o Inter claramente estava muito treinado. Ou seja, tu tem essa transpiração, tu tem a entrega, o carrinho a mais que o Inter deu em vários momentos do jogo. O jogo de hoje, a quantidade de divididas. É isso aí. Com aquele aguaceiro no campo e trombada. Bom, os jogadores do Inter não tiraram o pé de maneira nenhuma. Nada, não afrouxaram em nenhum momento. Só que aí, no meio dessa transpiração, quando vê, tu tem o toque de letra do Alan Patrick. A corrida do Bernabé, que tá endiabrado, né? O Bernabé é um demônio em campo. E o Tabata, que mais uma vez entrou bem e vai cavando a vaga de titular dele. Muita gente deve estar pensando assim, o Vini, o Guerrinha e o Bertoncello, mais o Jory, estão exaltando o Inter como o melhor time do Brasil. Não é nada disso, não é o melhor time do Brasil. Mas não é aquele time que a gente via jogar anteriormente e que sabia que teria dificuldades. E tinha.